Meu nome é Heloísa Marina, mas a grande maioria me conhece como Elo. Eu sou filha da Margarete e do Erlon, irmã do Vinícius, neta da Nancy e da Dona Moça. Eu venho de Belém do Pará, sou paraense, sou belenense, tenho 25 anos, moro em Goiânia há 5, um pouco mais de 5, mas eu sempre arredondo para 5. E acabo descontando os 2 aninhos aí da pandemia, porque eu não me lembro, tem 2 anos que eu não sei o que aconteceu. Então eu meio que tiro. Aí eu disse que eu tenho 25, então eu tenho 23. Mas no meu registro eu tenho 25 anos, e eu acho que eu tenho 25, mas sinto que eu tenho um pouco mais. Às vezes eu acho que eu sou mais velha, minha experiência. Estudo, faço faculdade, vim para Goiânia justamente para estudar. Faço comunicação social, publicidade e propaganda na Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Informação e Comunicação. Atualmente eu estou trabalhando na Justiça Federal como estagiária de comunicação, na seção de comunicação da Justiça Federal, da subseção de Goiás, Goiânia. Mas já trabalhei na televisão, na TV UFG, também sou artista, já trabalhei fazendo performance, trabalho como artista, fazendo performances, na qual eu faço maquiagem, coloco roupas extravagantes e danço e animo pessoas, né? E às vezes também faço coisas mais conceituais, mais teatrais, mas nunca fiz curso de teatro, nem frequentei uma escola para artistas. É uma coisa que vem de dentro, é uma essência, e que vai e extravasa para fora de forma criativa em tudo que eu faço. Também trabalho com terapia, sou terapeuta holística, trabalho com massoterapia. Algumas pessoas falam massagista, mas até esse termo é errado. O certo é massoterapeuta. Eu trabalho com massagens holísticas, trabalho com massagens de relaxamento, né? E principalmente com a massagem tântrica. Mas eu ultimamente não estou desenvolvendo esse trabalho com massagem tântrica. Às vezes eu atendo alguma pessoa ou outra, mas as minhas prioridades agora estão na faculdade em terminar meu curso. Sou diretora e produtora cultural de um projeto cultural, artístico, inclusivo, educativo e principalmente literário, que é para estimular a leitura, que se chama Palco das Palavras. Eu sou meio Severino, o que você falar para eu fazer, eu vou fazer, desde que eu consiga fazer isso. Mas, né, como as pessoas gostam muito de títulos e de status, eu sou estudante universitária, quase publicitária, e trabalho, né, com comunicação social pública e protocolar. Então, Heloísa, você é paraense, né? Uhum. E veio pra cá em que ano mesmo? Eu vim para Goiânia em 2017. Em 2017. Conta então pra gente um pouco como que foi a decisão de vir de lá pra Goiânia e vir pro curso de farmácia. E agora você é publicitária. Como é que foi essa jornada? Eu vim em 2017. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Foi a última vez que eu fiz uma festa de aniversário com a minha família. Eu tinha acabado de passar no vestibular para farmácia na UFG. E vim para Goiânia quando eu passei em farmácia, porque na época meu sonho era fazer medicina, né? E eu nunca consegui passar para medicina. Quando eu passei em farmácia para a UFG, porque é mais fácil passar na UFG do que na Federal do Pará. A concorrência lá é mais difícil. E aí eu pensei, vou para farmácia, porque é uma área da saúde, eu vou estudar e faço um vestibular interno, dou um jeito e consigo pular para medicina, né? Tá mais próximo. Quando eu cheguei em Goiânia, eu não tenho familiares em Goiânia, né? Minha família toda do Pará. E eu vim pra cá muito crua, muito jovem,
muito nova, muito inexperiente de tudo. Antes de vir para cá, fazendo uma pesquisa, eu descobri que já tinha a Casa do Estudante da UFG. Então, eu já tinha visto vídeos, eu tinha feito uma pesquisa, então eu já sabia da existência da casa. Só que, quando eu cheguei aqui, antes de eu conseguir entrar na casa, eu fiquei morando de favor na casa de uma senhora. Eu morei uns 2 meses na casa dessa senhora, né? Que é uma conhecida e tudo mais. E aí, a nossa convivência não foi muito boa. Então, enfim, eu passei por alguns processos dentro da casa dela que foram um pouco violentos para mim. E eu pedi acolhimento aqui na casa do estudante e logo eu consegui. Então, eu comecei meu curso e eu comecei aqui na casa do estudante, né? Eu não me dei bem no curso de farmácia, porque eu não tinha habilidade com tanto assim, com exatas, com química, com matemática, com física, e é uma faculdade muito difícil, né? Só que aí, aliada a esse período, eu conheci algumas pessoas, né, que não eram boas companhias. E eu, como uma pessoa nova, eu achava que eram minhas amigas, meus amigos. E aliada a tudo isso, foi um período muito depressivo, eu tive muita depressão. E foi um período que eu ganhei muita liberdade, porque eu não tinha essa liberdade na casa da minha mãe. Minha mãe me prendia muito, né? Eu não podia ter amigos, eu não podia sair. Eu até tinha um namorado, mas até isso era um controle, né? E aí eu tive uma liberdade muito instantânea e eu podia fazer o que eu queria, só que eu não tinha consciência nem maturidade para lidar com tudo isso, né? Ainda tinha como me manter. Então foi o período que eu estava depressiva e mal e imatura, enfim, aquela fase burra que todo mundo passa em algum momento da vida, né? Eu vivi esses 2 anos aí, foi de 2017 a 2018. E eu comecei a fazer abuso de algumas substâncias. Então, álcool, né? E outras substâncias. E aí eu fiquei muito mal. Isso mexeu muito com o meu psicológico, porque eu já não estava bem por causa da depressão. Então aí a minha faculdade desandou. Eu sofri alguns processos muito violentos a partir disso. Então, eu fui vítima de abuso nesse período sexual. E eu não tinha com quem contar. E eu também não podia contar pra ninguém. E diante de todo esse cenário, né, eu tive uma crise e precisei de ajuda, de apoio psiquiátrico, psicológico, de uma intervenção. Aí minha mãe foi chamada, minha mãe me ajudou, a gente voltou para casa, né? E assim, eu me vi voltando para casa da minha mãe, para aquele lugar, e sem esperança, né? Uma sensação de derrota, um sentimento assim, que eu não sei nem explicar. E aí eu tive que passar por alguns processos de reabilitação e tomar remédio e voltar a me entender, a recuperar a minha identidade, porque depois que você passa por essas coisas, tem uma parte de você que parece que morre, eu não sei o que é. Eu perdi muita coisa, né? E eu perdi muita coisa que eu amava muito, assim, de uma vez. Eu era muito feliz, eu tinha muitos sonhos, eu era muito inocente, eu acreditava muito nas pessoas e eu tinha uma alegria. Eu ainda sou uma pessoa alegre, eu acho que eu sou. Eu sei que eu sou. Mas eu tinha uma alegria na vida que eu nunca mais recuperei depois disso. Uma alegria que não volta, que não volta. Eu morri de fato. Foi nesse momento que, na casa com a minha mãe, né, eu não queria ficar lá,
mas eu também não conseguia me recuperar, não conseguia comer, não conseguia me cuidar. Eu tinha um cabelo muito grande, bem maior que esse cabelo que eu tenho agora, que foi quando eu cheguei, então era meu xodó. Eu não conseguia cuidar. Aí numa crise eu cortei todo o meu cabelo. E isso foi muito impactante. E aí a minha mãe falou assim pra mim, se você não melhorar, você não vai mais voltar. Não vou deixar mais você voltar, né? Você vai ficar aqui. E aí eu não é que eu queria voltar, mas eu não queria ficar lá. E eu não queria ficar com essa derrota de que eu consegui uma oportunidade, mas eu não tinha força para estudar, não tinha força para fazer aquilo virar. E eu me sentia incapaz, me sentia burra, não conseguia. Aí foi que eu comecei a fingir pra minha mãe que eu tava bem. Aí eu comecei a tomar banho, me arrumar, comer e fui me ajeitando, me organizando, comprei uma passagem e fugi, voltei pra Goiânia para voltar pra faculdade para estudar. Em 2018, quando eu voltei pra cá, eu passei um período, aí eu voltei a frequentar a faculdade, né, e continuei, mas assim, não estava dando conta, e aí fiz a inscrição, fiz o Enem, fiz a prova do Enem, com todos esses problemas daquela época, né? Nem estudei muito, fui com os meus próprios conhecimentos, porque naquela época não tinha muito como estudar, né? Eu estudei só um pouquinho e tal, de redação, mas é porque todo ano eu fazia Enem, todo ano eu fazia Enem, todo ano eu passava em alguma coisa. Eu passava em muitas coisas, né? E quando eu tive que escolher, eu não sabia o que escolher. Porque eu não tinha... Olha como eu tava, né? E aí eu fui olhando os cursos que tinha. Eu só sabia que eu não podia mais fazer farmácia. E eu olhei... Eu pensei em fazer jornalismo. Eu podia ter feito jornalismo, mas... eu fui olhando assim as coisas que aprende. Eu abri a grade de cada curso. E aí eu abri de comunicação social, publicidade e propaganda, e aí eu vi matéria de história da arte, que foi o que me chamou para o curso, foi história da arte. Eu gosto muito de história da arte. Eu já gostava de história e eu queria muito trabalhar com museu. Eu queria trabalhar dentro de museu, né? Então eu falei assim, nossa, perfeito. E aí tinha fotografia, que eu adoro fotografia, e tinha audiovisual, pra gente filmar, aprender a fazer coisas, né? E aí coloquei lá sem muitas pretensões. E aí quando eu passei. Aí quando eu passei, que foi 2018, né? Fui aprovada em 2018, o ano começa em 2019. E aí foi assim, um renascimento. Então a esperança ainda não acabou. E mesmo que você perca todo o seu jardim, você ainda pode fazer um jardim novo, que a esperança não termina, enquanto você vê uma oportunidade naquilo que você tem, por mais que pareça infértil, aquele solo. Foi isso. Você contando um pouco sobre sua história, né, toda essa trajetória que você teve, eu entendi que em uma parte você teve momentos de se sentir sozinha, ainda mais aqui num lugar longe da sua família e não tinha nenhum parente próximo, né? Mas pensando em hoje, na Heloísa de hoje, com tudo que você já passou, o que é a solidão pra você? Como que você encara isso? Boa pergunta. Olha, eu sou uma mulher de fases, de ciclos. E há um tempo atrás, se eu pensasse em ficar sozinha, eu ficaria desesperada. E eu já me senti, sim, muito sozinha, em diversos momentos. Eu me senti muito sozinha. Ainda me sinto, em diversos aspectos. Mas antes, ficar sozinha para mim era uma coisa que me trazia sofrimento, uma angústia, medo, né?
Mas, hoje em dia, ficar sozinha pra mim é uma coisa que me traz paz, que me traz conforto. Eu acho tão bom ficar sozinha. Eu gosto tanto da minha companhia que eu não me sinto sozinha. Mesmo quando eu tô sozinha, me sinto comigo. Eu acho a solidão uma coisa boa. A solidão, né? E a solitude, que as pessoas falam que é a solidão saudável, que é quando você ressignifica a solidão para você, né, em algo positivo para você. Mas mesmo a solidão, eu não acho ela ruim. Eu não sei. Já falaram para mim que é porque eu sou tão independente e devido a essa questão de ter que sair da casa dos meus pais muito cedo, e todos os problemas que eu passei, e sempre eu resolvendo tudo, eu criei uma independência emocional, porque enquanto eu tive dependência de alguma coisa ou de pessoa, não importa, que dependesse dos outros, eu só sofria, porque as pessoas nunca entregavam aquilo que eu queria, né, as minhas expectativas, e às vezes a gente entrega tanto e as pessoas não dão, não trazem de volta, não retornam para você. E às vezes não é nem coisas, né? Às vezes é só a questão da consideração. As pessoas não vão te considerar. Então, quando eu aprendi a ser independente emocional, eu entendi que a solidão é uma coisa muito boa e que eu gosto da solidão e da solitude principalmente. A solitude ela é muito boa para que você goste de você se sinta confortável com você, na sua pele, no seu corpo, né? E a solitude, ela transforma essa questão de estar sozinha em algo agradável. Por quê? Porque é como se você gostasse da sua própria companhia. E aí, devido a isso, tudo que você faz é bom, porque você se acompanha, né? Então você não sente aquela falta, porque você se tem, se preenche tanto de você, que não faz falta se você não tem alguém para compartilhar. Quando você tem, soma, né? Quando você não tem, não é que subtrai, é que volta à normalidade, né? Quando você tem é seu, quando você tem mais gente multiplica, vamos dizer assim. Eu sou tão feliz com a paz que eu construí, que pra mim tá bom, tá tranquilo assim, sozinha. Se vier outras pessoas para somar na minha vida, junto comigo, maravilhoso. Mas se não vier, tudo bem, porque eu tenho a mim, eu tenho a minha paz. E isso me completa, é suficiente. Por mais que às vezes a gente precise encarar alguns invernos, né? E precise de algumas pessoas também para nos ajudar nesses momentos de dificuldade. E às vezes a gente gosta da companhia, né? Deixa vir, mas se quiser ir também é livre. Então eu desfruto de toda a companhia que eu posso ter, de amizades sinceras e de parcerias na vida, afetivas, né? Mas sem muito apego a isso, ou a questão de estar ou não sozinha. Porque a vida me ensinou que se você tem a você mesma, e você é feliz com o que você tem, e com você é feliz em qualquer ocasião. Seja no muito, seja no pouco, seja na mesa farta e na mesa cheia de pessoas, ou seja na mesa simples e na mesa em que você está sozinha. E para mim, essa é a receita para a felicidade. Bom, você conseguiu falar bastante coisa, assim, de muitas perguntas eu nem precisei fazer, você já respondeu algumas, assim, foi bom, na verdade, isso não é ruim, não. Eu sou uma boa entrevistada. Você já chegou em muitos pontos que eu iria perguntar, mas você já falou mesmo. Agora, vou deixar livre para você falar de um tema que você queira, que você sinta vontade de falar agora. Quando a gente tem muito espaço, né, e muitas possibilidades, a gente não consegue escolher assim, porque são tantas coisas. Mas eu vou falar do assunto que eu mais domino
e que eu mais sei nessa vida, que é de mim. Eu sou uma mulher, né? Eu sei que o meu recorte de mulher, ele não contempla todas as mulheres do mundo, porque as mulheres são diversas, né? Mas ainda assim sou uma mulher, e penso como mulher, e vivo como mulher, e sinto como mulher, e envelheço como mulher, cresço como mulher, né? E me inspiro muito em mulheres que estão comigo e que eu posso conhecer, ou que eu conheço a história. Eu me inspiro muito em mulheres assim, grandiosas na história, mas eu acho que eu me inspiro muito mais nas mulheres da minha vida, que é a minha mãe, a minha tia e as minhas avós. Tem uma foto aqui, não sei se dá pra mostrar. Vou mostrar aqui. Pode mostrar. Essa aqui é a minha avó, né? Dá pra ver? Dá pra... Essa aqui é a minha avó Nancy. Ela faleceu. Ela faleceu em 2022, no início. E eu não pude me despedir dela. Mas ela comemorou o meu vestibular comigo. Eu não vou poder comemorar a formatura com ela. Mas ela me inspirou muito. Ela foi uma mulher muito amorosa, afetiva com a família, com os netos. E muito gentil, né? E ela sempre quis aproximar a família e sempre entregou o melhor dela para todos. O nome dela é Nancy. Essa foto aqui eu tinha 15 anos, foi no meu aniversário de 15 anos. Foi 3 anos antes de eu vir para Goiânia. A minha avó, ela era uma mulher muito talentosa. Mas ela viveu por muitos anos com meu avô, que eu também amo. Meu avô, tem uma foto dele aqui também. Meu avô era também muito legal, eu me inspiro bastante nele. Só que meu avô, ele era um pouco abusivo com a minha avó, porque meu avô era alcoólatra. E a minha avó viveu nesse casamento até o fim da vida dele. E quando ele faleceu, minha avó tinha 50 anos ainda. 50 e pouquinho. E a minha avó passou de uma mulher reprimida para uma mulher liberta depois que meu avô faleceu. Então, eu vi a minha avó andar de salto e short curto. Eu vi minha avó ir pro carnaval, tomar cerveja. Minha avó era evangélica da igreja. Minha avó arrumou um namorado, depois outro. E muito vaidosa, ela sempre gostava de bolsa, de perfume, de sapato. Ela gostava muito de sapato. Ela tinha sapato de todas as cores e saltos. Então, assim, eu vejo na minha avó, apesar, né, do conservadorismo que no final da vida dela ela até se culpava, mas eu vejo na minha avó uma mulher de muita fé. Ela era evangélica, ela ia muito para a igreja, ela orava muito por nós, ela orou muito por mim. Eu acho que a minha avó era a única pessoa que orava por mim, né? Hoje eu não sei se ainda tem alguma pessoa que ora por mim. Mas uma coisa que me cativava na minha avó e que talvez as pessoas não entenderam, né, e isso contribuiu para o adoecimento dela, foi que a minha avó, ela era uma mulher e ela queria viver como uma mulher e ter a própria identidade dela. E por causa disso, por ela ser uma senhora, proibiram ela de namorar. E ela gostava muito de namorar. Ela gostava muito de ter uma companhia para estar com ela, né? Mesmo sendo uma senhora, independente, que tinha o seu dinheiro, que tinha a sua casa, que fazia o que queria, decente, que cuidava muito bem da família e dela, independente, que ia para a igreja, mas ainda assim ela foi julgada, né? Pela sua vida íntima. Porque ela gostava de homens mais jovens. E os filhos, a família proibiram ela
de se relacionar. Mas ela mesma dizia que o dia que ela parasse, ela falou que o dia que ela parasse de transar, né, ela ia morrer. E foi o que aconteceu com a minha avó. Morreu. Ela morreu. Ela ficou doente, muito doente. Ela teve um infarto. E aí, quando ela teve o primeiro infarto, né, isso já foi o que fragilizou muito mais ela. Ela sobreviveu a esse infarto. Minha avó teve Covid, não morreu de Covid, pra você ter uma ideia. E a minha avó já indo pro hospital e fazendo hemodiálise, um monte de coisa, e a Covid não derrubou ela. Mas ela faleceu depois de um tempo, né? Ela foi se fragilizando até que ela morreu. E ela falava que o dia que ela parasse, né, de dar, ela ia morrer, porque era o que ela mais gostava nessa vida. E as pessoas não entendiam ela. Só que eu identifico na minha avó essa vontade de viver, que ela não pôde viver, porque ela casou jovem, ainda menor de idade, com um homem que já era viúvo, já tinha filhos e entregou a vida inteira por uma família. Então, quando ela teve uma oportunidade de emancipação, que foi quando ela ficou viúva, ela queria viver, né, o resto de vida que ela ainda tinha. Só que aí ela não se cuidou, ela se negligenciou tanto a vida inteira que quando ela chegou nessa fase, ela já estava doente. Mas ela aproveitou bastante o que ela deu conta de aproveitar, né? E eu me inspiro muito na minha avó. E eu me inspiro nessas mulheres. Nas mulheres da minha vida, nas mulheres que vieram antes, nas mulheres que virão depois, nas que estão, né? E aproveito dessa liberdade que nem todas podem ter. Ou porque realmente estão presas, não podem desfrutar, ou então porque ainda não se libertaram em si mesmas. E é isso, eu acho que eu estou tão bem comigo, estou tão feliz, que é isso. Não tem nada que me falte, eu tenho tudo que eu preciso. E tudo que eu tenho me faz feliz. E o que vier vai me fazer muito mais feliz e somar na minha vida. Eu acho que é isso. Gente, a gente queria muito fazer uma cena que representasse o meu hobby por vinhos, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de vinho, né? Sou uma sommelier de vinhos caros. Só que a gente não tem o vinho. Inclusive, esse aqui eu tomei mais recentemente, né? Mas não tem o que colocar aqui dentro da tacinha. Como vocês podem ver, eu já tomei muitos vinhos, não sei mais nem o que fazer com tantas garrafas. Aí o que a gente fez, né, pra fazer o cenário? Pegamos uma tacinha aqui, ó. A gente pega uma tacinha e a gente faz o que dá pra fazer, né? Aí eu tenho essa garrafada que eu comprei lá em Belém, lá no Ver o Peso, né, junto com as vendedoras de cheiro. Flor da Cantingueira, composto, remédio das senhoras. É uma garrafada para cuidar do útero das mulheres, né? Tem raízes aqui. Inflamação nos ovários, útero e trompas. Várias coisas, né? Aí a gente vai fazer o vinho cenográfico aqui. Ó, tem um cheiro mesmo que lembra um pouco o vinho. Ó. Temos um vinho. Mas é garrafada.